Já estamos ao vivo. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Eu vou esperando que outras pessoas entrem. Vai arrastando a cadeira para a gente acompanhar esse bate-papo. Pega papel e caneta, chama um amigo. Papel seu também, viu? É daquele amigo, aquele colega de sala que ainda não está conectado, ainda não está no nosso Instagram. Avisa para ele como é que faz, para ele participar desse bate-papo também, até porque hoje a conversa é bem interessante, é na área da saúde, saúde da mulher. A gente vai falar sobre saúde da mulher e reprodução humana no tema de hoje. E é um tema muito importante porque nós temos estatísticas preocupantes em todo o Brasil. Nós temos dados do Instituto Nacional do Câncer que apontam que este ano são esperados no Brasil mais de 16 mil de câncer do colo do útero. Isso, gente, com um risco estimado de 15 casos a cada 100 mil mulheres. Os dados também mostram que só em 2018 morreram mais de 6 mil brasileiras com essa doença. Números realmente que são alarmantes, que chamam muita atenção. E dentre as muitas consequências desse tipo de câncer está a infertilidade. E aí, para debater um pouquinho com a gente, para conversar, nós vamos agora até Belém para falar com o doutor Rafael Aber. Boa noite, doutor. Ele é ginecologista, é especialista em medicina reprodutiva. E vamos falar também com a Naira Nunes, que é enfermeira, é especialista em gestão em saúde. Antes de dar uma boa noite formal a vocês dois, vou só justificar que os dois estão sem máscara, eles estão na mesma sala, mas eles realizaram também o teste do Covid antes, sintomas não estão aparecendo, o resultado foi negativo e mesmo assim eles vão manter uma distância durante toda a live, durante todo esse nosso bate-papo. Boa noite para vocês dois, boa noite para todo mundo aí de Belém, e para todos os mais de 4 mil que estão nos acompanhando nesse momento pelo Brasil todo. Boa noite. Boa noite. Vou começar com o doutor Rafael, primeiro para a gente entender, não é, doutor, o que é essa doença e como é que se desenvolve o câncer do colo do útero. Boa noite, eu quero primeiro agradecer a oportunidade e mandar um abraço para todos vocês da Unip, acompanhando aqui em todo o Brasil, uma grande audiência. A gente fica muito feliz em poder compartilhar informação. Informação de forma acessível e informação também precisa. Bem, o câncer de colo de útero, ele é uma doença que ela aparece de forma gradual. Ou seja, essa doença, o principal fator de risco, a principal forma de aparecer essa doença é pacientes que têm infecção pelo vírus HPV. Esse vírus é uma doença sexualmente transmissível. Ou seja, mulheres e homens também podem ter o câncer de pênis. A gente vai falar mais na frente. As mulheres que têm a infecção por HPV, elas têm um risco aumentado de desenvolver o câncer de colo de útero. E acontece de forma lenta e gradual. E antes de aparecer o câncer de colo de útero, existem alterações pequenas, alterações celulares, que geralmente elas são sem sintomas. A paciente, na grande maioria das vezes, não sente nada. E quando aparece algum sintoma, em geral, já tem o câncer instalado. Então, por isso também é muito importante a prevenção e o exame de preventivo, que é a colpocitologia oncótica. É essa a preocupação da prevenção, não é? Porque essa é uma doença que, às vezes, se você não fizer aquela rotina de exames para detectar num primeiro momento, ela já pode estar... Quando aparece sintoma é que é para se preocupar, não é, doutor? Isso. É por isso que é a importância, sim, a realização da colpocitologia oncótica, que é o preventivo popularmente... O senhor falou de algumas lesões. Quando é que essas lesões já preocupam? Em que nível? Ou eu posso ter uma lesão e aí eu faço um tratamento, ainda não significa ainda que eu tenho um câncer de colo de útero. Perfeito. A gente vai dividir, como a gente está falando do HPV, e não tem como falar de câncer de colo de útero sem HPV, a gente vai dividir a infecção de HPV de duas formas. O HPV de baixo grau, que em geral eles aparecem com lesões mais brandas ou com as verrugas genitais, é a lesão geralmente que é visível do HPV,
e o HPV de alto grau. Esse sim é o perigoso. Existe um monte de tipos de HPV. Os dois mais famosos, o número 16 e 18, que são de alto grau, que podem estar associados à lesão de câncer de colo de útero. Geralmente, essas infecções por HPV, nos primeiros anos, elas não apresentam sintoma nenhum. E a única forma de identificar essas lesões no início, para a gente tratar e não deixar para que desenvolva um câncer, é a realização do exame do preventivo. E esse preventivo, a gente pode realizar, primeiramente, anualmente em mulheres com 25 anos. Depois de 2 exames normais, a gente pode realizar a cada 3 anos o preventivo. Começa com que idade? Qual é a idade recomendável para você fazer o seu primeiro exame? Perfeito, ótima pergunta. A partir dos 25 anos de idade, com mulheres que já tiveram relações sexuais. Mas a gente sabe que é uma doença que está relacionada à relação sexual. Sim, é uma DST, um HPV. Consequentemente, o câncer de colo de útero tem essa ligação forte. Por que a gente não realiza em mulheres de 18, 19, 20 anos que já tiveram relação sexual? Porque geralmente a infecção por HPV ela demora um pouco para aparecer lesão. Tem o contato com o HPV, tem a infecção com o HPV, demora para aparecer a lesão no colo do útero. Lesão de baixo e de alto grau, nomenclatura técnica. E depois, se deixar mais tempo ainda essas lesões aí, pode vir a desenvolver o câncer de colo de útero. Então, nosso público-alvo, mulheres de 25 anos até os 64 anos de idade e mulheres, claro, iniciar quando já tiver uma vida sexual ativa. O problema que a gente percebe muito já em trabalho em posto de saúde, eu já percebi que às vezes a mulher vai fazer o primeiro exame, a primeira vez, aos 60 anos de idade, aos 50 anos de idade, e às vezes a doença ela já se manifestou, então às vezes ela já está num estágio muito avançado, por isso que eu vou conversar agora com a doutora Naira, que gerencia uma unidade básica de saúde aí em Belém. E eu queria saber como é que se dá esse trabalho de prevenção, doutora, nas comunidades carentes. Ainda existe muito preconceito, não é? Dói, não dói. Às vezes a mulher não vai porque acha que vai ser um exame muito doloroso. Quais são as principais justificativas que a senhora encontra quando vê uma situação assim que já é preocupante, num estágio já muito avançado? Tem muita gente que já chega num estágio muito avançado nos postos de saúde? Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Muito feliz em estar participando e contribuindo, né, com essas informações, com a oportunidade de estarmos informando também, né, as mulheres sobre o assunto. É assim, Anésia, realmente a gente encontra, né, nas unidades já esses estágios avançados, né, de um possível câncer, essas lesões, né, precursoras, devido muitas vezes realmente por esses mitos, né? Que vai doer, ou ela teve uma experiência dolorosa realmente de uma coleta em algum momento. Então, como é que nós cativamos, né, essa mulher, né? A gente orienta ela. O procedimento, a psicologia oncológica, ela não é dolorosa, né? O preventivo, que é mais popularmente conhecido, ele é indolor. Porém, né, a gente não vai doer, mas ele é indolor, porém, dá o desconforto, né, normal de acontecer aquele desconforto, mas não que vá sentir a dor, né? Então, oriento dessa forma, mostro para ela o que é que nós usamos, o material, que às vezes elas ficam, mas o que é que, como é que faz, né? O que é que visualiza, onde é que coloca, quem vai fazer. Tudo isso elas ficam, quem vai estar presente? Aí eu oriento, não, sou eu, a enfermeira, eu vou avaliar, a sua coleta vai para tal local. Então, informando, né, se comunicando com ela, explicando também a importância, que a gente tem resistência. Eu já recebi várias resistências de mulheres de 35, com casos na família também, né, tem isso, tem mulheres que já chegam, tenho casa na família de câncer de colo, a minha mãe, minha irmã já teve. Então, isso é mais uma influência também para ela estar realizando o exame. Mas eu me sinto segura, tenho medo, dói. Então, geralmente nas unidades,
a gente faz palestras, né, mostrando como é o procedimento, mostrando o que a gente usa, que é o espéculo, muito conhecido como bico de papagaio. Então, a gente fala numa linguagem bem popular, né, com essas mulheres, para estar cativando ela no procedimento, realmente. Bem como mulheres que chegam, a gente pode fazer até os 64 anos, o recomendável. Tem mulheres nessa idade que nunca fizeram na vida, né? Nunca realizaram esse procedimento por tabu mesmo, mito, vergonha. Então, a melhor forma é conversar, cativando, explicando a importância, né, dela estar realizando esse exame. E a gente faz através de palestras, a gente faz a busca dessa mulher, né? A gente tem programas nas unidades de saúde e reprodução, a gente tem planejamento familiar, que a gente inclui, né, o preventivo também. A gente tem sempre o Outubro Rosa, né, que é o engajamento da mama, do câncer de mama, do câncer de colo do útero. Então, são momentos, né, alternativas que a gente incentiva elas a estar realizando, né, esses exames periódicos. Tem muita... Passa muito rápido, às vezes, o comentário, não dá para a gente acompanhar tudo. Mas eu já vi muita gente falando que tem vergonha, o pessoal realmente está sincero, muita gente falando que tem vergonha de fazer. Gente, vamos ouvir aí o conselho dos especialistas, é necessário, ninguém quer entrar nessas estatísticas, né? E uma outra pessoa perguntou, passou rapidinho, mas eu peguei uma parte, que é quais são os principais fatores que levam ao câncer do colo do útero. Um deles, a senhora já falou, acredito ter predisposição genética, não é isso? O que pode fazer também, facilitar o desenvolvimento dessa doença? A predisposição genética, ela é um fator, né? A gente aconselha, quando tem na família, né, já iniciou relação sexual, a gente até antecipa, né, esses exames, essas coletas, tanto de mama quanto de colo, a gente já orienta, né, essa mulher está realizando, de acordo com o Ministério também, né, realizou a primeira coleta, as 2 primeiras coletas, deu tudo normal, ela já fica a cada 3 anos, mas é um ponto, né, bem forte para a gente estar nessa prevenção. E nesse caso, Anésia, é até bom você falar, porque realmente, hoje em dia a gente tem já bastante informações, né, da importância, até na televisão, o Ministério da Saúde focando, né, para a população. Muitas mulheres que já têm na família casos, elas procuram mais. Uma das minhas maiores procuras no exame, preocupação em realizar, né, anualmente ou a cada 3 anos, são esse público. Mulheres, minha irmã teve, a minha mãe teve, a minha mãe faleceu daquilo porque não se cuidava, não tinha tempo. Então, muitas vêm, sim, com a resistência de vergonha, né? Mas aí ela sabe também da importância e a gente cativando, orientando, conversando, consegue, né, trazer essa mulher para estar realizando. Uma outra pergunta que surgiu aqui foi se existe um remédio para prevenir. A prevenção em si, esse exame, vocês já falaram, e também tem a vacina para meninas, não é isso? E para meninos também, não é? A vacina contra o HPV, que acredito, seja uma das melhores formas, vou passar a bola para vocês, mas já adiantando que a gente escuta também falar muito de preconceito com essa vacina, às vezes do próprio familiar. Vamos tentar derrubar mais esse preconceito, mais esse tabu, não é? Porque o pai, a mãe dizem, para que a minha filha de 11 anos, a partir dos 11, doutora, que a vacina que chega às escolas, a vacina contra o HPV? As meninas têm a faixa etária de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. Então, aí o que acontece às vezes é que a menina com 9 anos está lá na fila para vacinar, mas a família, o pai, a mãe fica, para que a minha filha de 9 anos de idade, que ainda não tem relação sexual, de 10, de 12, 11, por que tomar a vacina? O que é uma grande bobagem, não é, doutora? O Ministério da Saúde lançou a vacina do HPV em 2014, né, com uma faixa etária mais curta, mas após estudos foi, né, divulgado para 2017, já para essa faixa etária, né, de 9 a 14 anos. A gente, no início, né, como unidade de saúde, que trabalha nas escolas também,
com certos programas, a gente teve realmente muita resistência. Né? Para estar aplicando essa vacina, a gente tem que fazer reunião com a escola, em parceria, né, com os pais. Então, ela teve essa resistência da família, né, porque falou HPV, né, já HPV, né, uma infecção sexualmente transmissível, já fica, mas minha filha, 9 anos, 10 anos, nunca teve relação, realmente. Mas não influencia. É até bom ela não ter tido, porque essa vacina ela tem mais eficácia nesse período. Né, dela não ter contato ainda com vírus, então a eficácia dela é até melhor, né, do que alguém que já teve contato. Vou conversar agora, voltar a falar com o doutor, porque também tem gente perguntando se HPV tem cura. Como é que é o tratamento, doutor, para não evoluir ao câncer, assim, e a detecção? Você está perguntando sobre o tratamento para não ter evolução do caso, no caso HPV. A pergunta é: HPV tem cura? Oi, sobre o tratamento, como é que é o tratamento? Como é que é o tratamento? O tratamento. Bem, o tratamento ele vai depender do estágio da doença. Tá? Existem alguns estágios que são os estágios mais iniciais, que são geralmente as lesões de baixo grau, que tem uma chance menor de evoluir para um câncer, e o tratamento é expectante, a depender do caso. O que é expectante? A gente vai fazendo exames periódicos e ver como vai se comportar essa lesão. Mas, de qualquer maneira, vamos supor, uma paciente fez o preventivo, foi lá, fez o seu exame que faz a cada 3 anos, realizou. É importante também a gente lembrar, o preventivo ele é o exame para detecção de câncer de colo de útero. Esse é o intuito dele. Ele não é para procurar corrimento, ele pode até encontrar ou inflamação. Às vezes os pacientes também falam, mas doutor, tem inflamação. Às vezes não tem significado nenhum essa inflamação, significado importante clínico. Mas se é uma lesão importante ou uma lesão mais baixa, de baixo grau, a gente vai fazer a colposcopia. O que é esse exame? O preventivo ele serve para detectar se tem algum tipo de lesão, e a colposcopia, que parece um preventivo, só que a gente joga uma coloração para procurar aonde está a lesão. Então, o exame de rastreio para detectar se existe a lesão preventivo, compositologia oncótica. E a colposcopia, ela serve para identificar onde está essa lesão que o preventivo identificou, em que posição do colo do útero, e a gente pode realizar uma biópsia, retirar um pedacinho dessa lesão, para fazer um estudo no microscópio. Assim que é feito o diagnóstico de lesões de câncer ou lesões de baixo e de alto grau, a gente vai direto, tira um pedacinho na colposcopia e vai avaliar. Então, o preventivo ele serve sim para deixar a gente muito, muito mais claro se está tendo ou não está tendo alguma situação, mas a colposcopia ela serve tanto para identificar e serve para tratar também. Vamos supor, tem uma lesão um pouco mais séria, de alto grau. Na própria colposcopia, a gente joga o corante, identifica a lesão e a gente pode fazer a retirada da lesão. Ou uma cauterização, que é queimar a lesão de forma mais simples, para ter um entendimento mais fácil. Então, vai depender do tipo de lesão, do grau de lesão. Tem gente perguntando aí sobre o tema, então vou só lembrar, nós estamos falando sobre a saúde da mulher e reprodução humana. E entrando nesse assunto das consequências, essa doença também pode causar infertilidade, gente. Uma mulher que já tem câncer de colo de útero, doutor, ela pode fazer algum tipo de tratamento? Detectei, pode fazer algum tratamento prévio para engravidar depois de curar o câncer, depois do tratamento do câncer? A gente já ouve falar muito em congelamento de óvulos, né? Vamos entrar mais nessa parte da reprodução. Uma excelente pergunta, né? E uma pergunta até que eu acho que isso deveria ser um esclarecimento em geral para toda a população. A gente ainda não tem uma cultura de preservação da fertilidade. Uma paciente com câncer, hoje em dia,
a gente não precisa só tratar o câncer, precisa restaurar a qualidade de vida. E pode também o sonho de ser mãe, importante nesse processo da qualidade de vida. A gente sabe que o câncer de colo de útero, ele acomete principalmente mulheres na faixa de 35, idade reprodutiva, a 50 anos. Essa é a faixa mais comum do câncer. Tá? Existem lesões prévias que às vezes é um pouco mais cedo. Uma paciente, por exemplo, que tem um câncer de colo de útero, tem um diagnóstico, ela pode realizar, por exemplo, uma amputação de colo, que é retirada cirúrgica do colo do útero, que pode causar infertilidade. Ela pode fazer até uma cauterização, que isso também pode causar infertilidade, a depender da extensão e das consequências futuras. E também ela pode fazer a rádio e a quimioterapia. Esses tratamentos de rádio e de quimioterapia, eles podem agir diretamente nos ovários. Então, pacientes que realizarem rádio e quimioterapia, a gente pode ter uma diminuição do potencial do ovário. Ou seja, a paciente pode ter uma menopausa um pouco mais cedo do que esperado. Pode diminuir a quantidade dos óvulos. Se a gente identificar de forma individual, avaliando a paciente, avaliando o tratamento que ela vai realizar, antes de realizar o tratamento, a gente retira esses óvulos, congela os óvulos e libera em seguida para fazer a radioquimioterapia. É rápido. 15, 20 dias já é possível liberar a paciente para fazer a radioquimioterapia. Então, a gente percebe que esse impacto de poucos dias não vai atrapalhar o tratamento do câncer e vai dar uma nova perspectiva de realizar o sonho de ser mãe. Já tem muita gente curiosa também com relação ao sonho de ser mãe e falando sobre o congelamento de óvulos, doutor. Qual é a melhor faixa etária para esse tratamento? A partir de quantos anos o senhor indica esse congelamento? A partir de quantos anos? Até que idade? Se você está buscando realizar esse sonho de ser mãe, está buscando engravidar, tentou alguns meses, depois de um ano, se eu estou na casa dos 20, dá para tentar aí 2, 3 anos sem me preocupar? Como é que vocês trabalham esse calendário? Uma ótima pergunta também para a gente esclarecer sobre a preservação da fertilidade. O conceito de infertilidade, que é um casal infértil, que é um casal que está tendo dificuldade para engravidar. 1 ano de tentativas frequentes, sem sucesso, sem conseguir engravidar. Tá? Só que o problema é que o relógio biológico, o relógio do ovário, ele é diferente do relógio do resto do corpo. Uma mulher de 38 está super bonita, super jovem, mas às vezes os ovários já não estão tão jovens assim. E os óvulos têm a mesma idade que a mulher. Tá? Então, a gente começa a perceber o envelhecimento do ovário e uma diminuição da qualidade e da quantidade de óvulos, especialmente a partir dos 35 anos de idade. Então, qual é o meu conselho? É melhor tentar engravidar aos 34, 35 anos de idade. Se não conseguir, ou se não quiser engravidar antes dessa faixa, com 35, 36 anos de idade, congela os óvulos. Porque se chegar aos 40, 41, 42, 43 e tiver infertilidade, não conseguir engravidar, que o risco já se torna bem maior de não conseguir engravidar aos 40, aos 41, a gente vai ter material guardado e material jovem. Então, casais que estão 1 ano tentando engravidar e não conseguem, tem que procurar um especialista. Casais mulheres que não desejam engravidar, estão perto dos 35 anos, também tem que procurar um especialista. E eu aconselho também, por volta dos 30 anos de idade, realizar uma pesquisa de reserva ovariana. Quantidade de óvulos. Tem mulheres que nascem com muitos óvulos, tem mulheres que nascem com menos óvulos. Então, é importante para a gente fazer uma programação da vida reprodutiva. São exames de sangue, são exames relativamente tranquilos. Tá? Eu falo muito sobre esse assunto também no meu Instagram. Eu abordo diariamente sobre esse assunto no meu Instagram. Acho importante a gente estar orientando a população. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esses tratamentos, doutor, porque tem muitas perguntas também chegando sobre esse assunto. O pessoal também está perguntando sobre o HPV. Eu vou voltar a falar com a Naira, porque com relação à vacina, até quando se pode tomar essa vacina, Naira? Assim, eu acredito que a pessoa que perguntou com relação aos postos de saúde, a vacina contra o HPV, e também perguntaram se o uso de concepcional também facilita o desenvolvimento do HPV.
É assim, Anésia, a vacina no Ministério da Saúde, né, pelo SUS, ela está disponível apenas para a faixa etária, né, de meninas de 9 a 14 anos e meninos, né, de 11 a 14 anos, né, pelo SUS. Tem casos de mulheres que estão fazendo algum tratamento, né, chega muito isso com a gente, tratamento de alguma lesão, o próprio HPV nas lesões iniciais, que precisam tomar essas vacinas, né? Que é indicado pelo seu especialista. Ela chega com a gente com laudo, né, solicitando, porém, pelo SUS, nós não conseguimos liberar, porque ele tem uma faixa etária específica, né, devido a qual a importância dessa vacina ser disponibilizada no SUS. Para quê? O SUS é prevenção, né, promoção à saúde. Então, por isso que foi disponibilizada por estudos nessa faixa etária de idade. Assim, pense, né, que não teve ainda relação sexual, que não teve contato, então a eficácia dela é bem maior. Mas tem esses casos de pessoas que necessitam de um tratamento, né, de alguma lesão. O HPV também é conhecido, né, por verrugas genitais, são verruguinhas que dá na área genital, que é 2 tipos, né, dele, que é o 6 e o 11, são os iniciais, né, que são mais fáceis de ser tratados do que o que o doutor até comentou, né, que são mais avançados, e elas necessitam tomar a vacina, que está disponível também na rede particular. Né? Acabaram de fazer essa pergunta, doutor. Se está disponível na rede privada, rede porque às vezes você tem 30 anos, mas saiu da faixa etária, dá para tomar a vacina, vale a pena tomar a vacina? Fora da faixa etária, nós temos na rede particular, né? Mas é assim, não tem muita gente que chega perguntando realmente, porque ela tem um custo alto, né, no particular, uma vacina cara. Então, ela de quanto, doutora, a média? Oi? Qual é a média de preço? Quanto custa? Geralmente é de 250 a 300 a dose, sendo que geralmente é solicitado 3 doses, né, na rede particular. Então, é um custo bem caro. Né? E tem pessoas que não, realmente elas não vão conseguir. Eu já tive muitas situações na unidade de mulheres que choravam, que pediam, só que realmente a gente segue uma linha, né, do Ministério da Saúde e a gente especifica, a gente tem sistemas, ele vem realmente para essa idade. Né? Realmente a população ela procura, mas eu não posso, mas eu já tive câncer de colo, já tive câncer de útero. E realmente a gente precisa explicar, tem gente que sai realmente triste, mas a rede particular oferta, né? Aí é uma questão, né, de cada um, às vezes é mais dificultoso, às vezes elas nem tomam, e perguntam pra gente, mas se eu tomar eu vou ficar curada? Né? Isso é para me curar? Né? Eu nunca mais vou ter? Né? Não é assim. Ela já está com problema, a vacina ela vai tentar ajudar, né, nesse tratamento, mas não que ela vá curar, né, aquela pessoa. Ela atua, então, em quem já está, Naira, em quem já tem o câncer, ela atua de alguma forma para não avançar? Quem já tem um HPV? Digamos que ela retarda, né? Ela ajuda, digamos que é um benefício, né? Além da conta, além da progressão, né? Que o especialista analisou aquela lesão, indicou a vacina para ela, para tentar amenizar, mas não que vá eliminar, né, aquela doença. Vou aproveitar que eu estou conversando com você, que tem uma experiência direta, não é, na rede pública. Nesse contexto de pandemia, deve ter sido paralisado por um período, né, esse exame na rede pública. O que fazer para que os números não aumentem numa velocidade ainda maior? Já foi liberado na rede aí, nos postos de saúde aí em Belém, a procura está alta, o pessoal está com medo, vale a pena ir? Ou por causa da pandemia se deve esperar mais um pouco? Queria uma orientação, doutora, que a senhora passasse para a gente. Nas unidades, nós já liberamos, né, com 50% do atendimento, não na totalidade,
mas já está sendo realizado, né? Tanto o incentivo ao exame, a busca ativa dessas mulheres. Nós temos os agentes de saúde, né, que vão nas casas, vão informar. Então, nós já voltamos, né, com uma média. Eu atendia 12, fazia 12 preventivos no dia. A gente já reduz para metade, para não aglomerar, seguindo todas as indicações, né, do Ministério da Saúde, verificar a temperatura. Então, tem um dia específico para não aglomerar com as outras consultas. Então, a gente está fazendo dessa forma. A procura está sendo grande, né? Está sendo bastante, até porque está desde março, né, para abril, que estávamos parados no procedimento. Muitas optaram no particular, né? Elas fizeram no particular, então tem essa outra também possibilidade, né? Além da rede pública, a gente tem o privado, eu atuo também no consultório, eu tenho muita demanda no meu consultório de preventivo também, né? Então a procura pelo exame hoje está sendo grande, até com sintomas, né? Já de alguma situação, muitas dores. Às vezes elas vão com a gente, eu queria logo fazer uma transvaginal, né? Achando que essa parte da parede vaginal, do colo, dá para ser visualizado só ali. Não, aí a gente orienta, não vamos fazer primeiro preventivo para verificar essa situação. Até eu acho pertinente, né, falar isso para a população. E primeiro, realmente, que está na faixa etária de realizar, já iniciou a vida sexual, faça primeiro os seus primeiros exames, né, o preventivo é um deles, para dar seguimento em outras situações, como até o doutor comentou. Apareceu uma lesão, né, que veio no resultado do preventivo, aí já vai partir para outro tipo de exame, né, bem mais específico que lá, ele vai até poder fazer alguns já mais mini cirurgias. Vamos voltar então a falar sobre fertilidade, porque assim, a gente fala sobre uma idade, fala sobre os 35, 40, aí começa todo mundo querendo trazer o seu próprio exemplo, né? Eu até já tinha visto no começo, antes mesmo da live, teve uma senhora, Neuza Jesus, esse comentário está postado aí, ela gostaria de saber se depois de estar ligada, né, a laqueadura, que é a ligação das trompas, ainda dá para engravidar, ela tem 48 anos de idade e tem vontade de ter um filho. Não sei se ela fez a laqueadura depois de já ter um filho ou realizou algum tipo de procedimento, porque ela falou em ter um filho, não sei se seria ter outro filho. Doutor, esclarece para o pessoal, assim, já abrangendo mais, assim, até que faixa etária é interessante fazer o tratamento, a partir de quantos anos vamos relembrar. É importante já começar a pensar nesse tipo de tratamento, se você não conseguiu engravidar naturalmente, né, sem algum tipo de intervenção. E aí depois eu vou fazer outras perguntas, se o senhor já quiser emendar sobre quais são as etapas do tratamento. É legal essa pergunta. Às vezes eu tenho paciente que tem essa faixa etária, 47, 48, 49 anos, realizando tratamentos em reprodução assistida. Como eu falei anteriormente, a partir dos 35 anos de idade, a qualidade do óvulo já começa a cair. A partir dos 38 e depois 40, 41, 42, essa queda ela se torna mais importante. Então, mulheres com 48 anos de idade, quase todas apresentam infertilidade, que é dificuldade de engravidar. Por quê? Porque esses óvulos ou não têm quantidade ou não têm qualidade suficiente. Esse é um ponto, pensando em gravidez natural. É impossível? Não, mas é improvável. Chance de só 1% ao mês de engravidar aos 48 anos e chance de mais de 80% de ter um abortamento. Esse abortamento, ele se deve principalmente à baixa qualidade dos óvulos. Se a gente for realizar um tratamento, o paciente que fez laqueadura, a gente já indica um tratamento de reprodução assistida. O tratamento indicado para laqueadura chama fertilização in vitro. É popularmente o bebê de proveta, onde a gente estimula os ovários, retira os óvulos e junta com o espermatozoide em laboratório. Isso acontece nas tubas uterinas, de forma natural.
que também chama trompa, o nome mais antigo das tubas uterinas. Paciente laqueada, as tubas uterinas não estão mais funcionando. A gente precisa promover esse encontro no laboratório. Depois é transferido o embrião para dentro do útero. Lembra até um pouco preventivo, a transferência de embrião é bem tranquila, sem dor, tá? E o tratamento é relativamente rápido. Só que o problema é que o tratamento ele não é uma garantia de sucesso. Ele é uma tentativa de engravidar. E quanto mais idade, menor vai sendo a chance desse tratamento. Então, por exemplo, as minhas pacientes que têm 47, 48, 49 anos, elas vão sim tentar realizar o tratamento. Mas elas não vão tentar utilizar com óvulo próprio. Nesse caso, elas podem utilizar óvulos doados de uma outra mulher mais jovem que resolveu doar os óvulos. E esses óvulos, a gente utiliza o espermatozoide do marido dela ou do companheiro dela, faz a fertilização e transfere o embriãozinho. Então, paciente geralmente acima de 42, 43, 44 anos, as chances de sucesso do tratamento se tornam muito pequenas. Então, talvez o custo elevado não compense a baixa chance que pode se ter nesse tipo de grupo. Tem uma tabelinha de percentual de sucesso, doutor? Até tantos anos, se você fizer, ou dependendo das tentativas, como é que funciona essa tabelinha? Para quem quiser fazer um investimento, a gente sabe que é um investimento alto, não é? Então, para quem quer fazer esse tipo de investimento, e pelo que eu percebi, o X da questão é a idade dos óvulos, mas você pode ter, até com idade mais avançada, a gente, inclusive, tem umas histórias aqui e acolá de mãe que gera um neto, né? De vó que gera um neto, e de tia, né, que aproveita a casinha, não é? O útero mais o óvulo é o óvulo. Às vezes a mulher não pode gerar, mas o óvulo ainda está numa idade boa, ainda é um óvulo novo, né? Como é que é essa matemática aí, doutor? Isso vai depender. O que dá maior chance de sucesso, a chance de sucesso do tratamento, ela está mais relacionada à idade do óvulo do que à idade do útero, tá? Então, vamos supor, mulheres de 47, 48, 49, utilizando óvulos de doação, elas apresentam sim uma boa possibilidade de tratamento. A chance média de sucesso de uma paciente de 30 anos, por exemplo, se não for um caso grave de infertilidade, por exemplo, vamos supor uma paciente de 30 anos que fez a laqueadura. A chance de sucesso gira em torno de 55% de conseguir engravidar com o tratamento. Aos 40 anos, essa chance já vai girar em torno de 20%, 18%, mais ou menos isso. Sem contar nenhum outro fator, apenas o envelhecimento dos óvulos. Com 35 anos, fica numa média de 38% a 40%. De 30 para 35 a queda é pequena, mas de 35 para 40 a queda já é mais importante. E a repetição do tratamento, não é? Acontece muito, como é que são essas etapas? Por exemplo, você congela o óvulo, aquele óvulo vai... No congelamento de óvulos, você pode ter uma separação de óvulos. Geralmente, os óvulos aproveitados, quando você estimula, são quantos? Vai depender de quê? E eu posso gerar quantos bebês? Perfeito. Muito legal essa pergunta e é meu dia a dia. Acabei de sair de vários casos agora do consultório, já direto para cá. E vai depender do potencial do ovário dessa mulher. Tá? Então, como eu falei, é importante quantidade e qualidade associada. Porque nem sempre um óvulo significa um embrião. A gente junta o óvulo e espermatozoide, às vezes forma um embrião, às vezes não forma. Às vezes forma, os embriões se desenvolvem, às vezes eles não conseguem se desenvolver em estágios mais avançados. Então, quando eu faço uma indução ovariana, esse número ele varia entre 3 a 4 folículos, que dentro do folículo pode vir um óvulo, a 20 folículos mais ou menos. Então, a mulher, por mês, ela produz em média um folículo. Aqui eu estimulo para vir 18, 20, 15, vai depender do potencial de cada pessoa. Doutor, só interromper para fazer uma pergunta. Agora, você já nasce com o seu número de óvulos. Esses folículos que vão surgir são os meus óvulos, que eu já tenho, não tenho como produzir mais. Eu já nasço com eles, não é isso? Eu assim facilitei falar já nasce com o número de óvulos, porque assim, existe uma série de recrutamento para o óvulo chegar. Ele tem estágios mais iniciais, que devidamente estimulado, eles vão chegar a estágios mais avançados.
Então, são os folículos antrais, folículos primordiais, que são os estágios anteriores. Então, uma mulher que tem uma boa reserva ovariana, seria até mais adequado do que quantidade de óvulo, uma boa reserva, é um ovário que pode ser estimulado de produzir muitos folículos e posteriormente muitos óvulos, a pessoa já nasce com isso. Tem mulheres que têm a menopausa, que é a última menstruação, aos 50, tem outras que têm aos 60 e tem outras que têm aos 25. Vai depender da quantidade que nasceu. E por isso que é importante, em determinado momento da vida, a gente medir a reserva ovariana. Para quê? Para a gente fazer um planejamento da vida reprodutiva dessa mulher. Vamos falar um pouquinho, então, sobre menopausa, doutor. Essa informação é nova para mim. Aos 25 você pode ter? Tá relacionada diretamente? Como é que você sabe, assim, quais são os sintomas da menopausa aos 25? São os mesmos calores? Como é que ela sabe que está nesse processo e deve já procurar? A falência ovariana prematura, que é popularmente conhecida como menopausa precoce, esse é o termo que eu vou usar para a gente facilitar a nossa linguagem. A menopausa precoce, ela acontece em pacientes mais jovens e geralmente está associado a mulheres que, por exemplo, já fizeram uma cirurgia ovariana, ou seja, retiraram um ovário, retiraram provavelmente a metade do seu potencial de óvulos. A gente tem 2 ovários, retirar um, a reserva de diminui pela metade. E mulheres que já têm histórico familiar de falência ovariana prematura. Vamos supor, a mãe da pessoa teve uma falência ovariana, teve uma menopausa precoce aos 40 anos de idade, não menstruou mais. Também a gente tem que ficar atento. Tá? E também outro sinal que pode ser o primeiro sinal de menopausa precoce é a falha menstrual. Vamos supor, a mulher menstrua um mês, passa 3, 4 meses sem menstruar. Ela vai menstruar novamente para lá. Quando já começa a falhar os ciclos menstruais, claro que tem várias causas. Uma delas pode ser a falência ovariana precoce, a menopausa precoce. Aí já vale a pena a gente investigar a reserva ovariana dessa mulher. Tem muita gente perguntando sobre os métodos anticoncepcionais, doutor, se eles influenciam de alguma forma quando eu quiser fazer o tratamento, ou até mesmo para engravidar. Tem muita gente que acha que se tomou anticoncepcional durante 10 anos, 12 anos, quando for tentar engravidar, vai encontrar dificuldade. Influencia, não influencia? Já vou adiantando que uma amiga minha já teve menino, no mês seguinte ela já engravidou. Tomava anticoncepcional, deixou de tomar, no mês seguinte ela engravidou. Mas é comum, não é? Anés, eu escuto isso todo santo dia no meu consultório, sabe? E a gente precisa esclarecer esses mitos, essas dúvidas sobre o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele não muda o potencial reprodutivo daquela paciente. Vamos supor, uma mulher tomou 3 anos de anticoncepcional comprimido. Vamos colocar o comprimido. Tomou 3 anos. Na hora que ela parar e voltar a menstruar, provavelmente ela volta a ovular. O anticoncepcional ele serve principalmente para evitar a ovulação. Acabou o efeito do medicamento, volta a ovulação. Aí a gente pensa, tá, mas se a paciente tomar anticoncepcional por 10 anos consecutivos, ela não vai ovular, os óvulos vão estar ali guardados, né? Não, também não. Os óvulos, apenas 1% dos folículos antrais e da reserva ovariana da mulher, ela ovula. Então, menos de 1%, na verdade. Então, a ovulação, a perda da reserva ovariana acontece só 1% pela ovulação. 99% dos óvulos, dos potenciais óvulos, futuros óvulos, acontece por atresia. O próprio ovário se perde com o passar do tempo. Tá? Então, também não adianta eu dar o anticoncepcional para preservar a fertilidade, para durar mais tempo. Não muda em nada na prática. Tá? E também ele não tem um efeito nem protetor, pensando dessa forma, como eu expliquei, e nem um efeito deletério, ou seja, que atrapalha engravidar no futuro. Isso serve para todo método anticoncepcional, contraceptivo, DIU, qualquer outro, segue seu rumo, o óvulo segue seu rumo, né? Eu tenho um adendo a colocar, o DIU, tá? Especialmente o DIU de cobre, tá bom? Existem alguns tipos de infecções que elas podem causar infertilidade, principalmente gonococo, que é a gonorreia, e clamídia, que
que gera a doença inflamatória pélvica, que pode obstruir as tubas uterinas. É uma inflamação que pode fazer uma obstrução nas tubas uterinas. Se for uma paciente que já tenha esse gonococo ou essa clamídia, na hora da colocação do DIU, fica um pouco mais exposto a acontecer esse tipo de infecção. Não é o DIU que causa a infecção, tá? Ele pode facilitar o aparecimento dessa infecção e também de subir um pouco a infecção, ficar uma parte mais alta e acometer as tubas uterinas. O DIU não é vilão. Longe disso, é um excelente método contraceptivo, tá? Mas é importante a gente avaliar infecções prévias para colocar o DIU com segurança e evitar uma infertilidade. A gente vê que esse é um tema que gera muitas dúvidas, inclusive muita participação. A gente está tendo muita pergunta e eu volto a conversar com a Naira para saber sobre a demanda do profissional de enfermagem, porque vocês lidam com isso todo dia também, não é, Naira? E nesse período de pandemia, que deve estar sendo muito alto a busca por profissionais e é importante uma qualificação também, claro, não é, Naira? Sim, Anésia, a busca é bem grande, também nesse período, né? Na Unip, né, nós temos o curso, a graduação em enfermagem semipresencial, né, duração de 4 anos, professores qualificados que vão te orientar a liderança, né? Hoje a enfermagem pode atuar em vários campos, autônoma, né, em rede privada, pública, de forma autônoma, já é autorizado, né, pelos nossos órgãos. A gente pode atuar em consultório próprio, em clínicas. Então, é uma profissão, né, que a gente fala do futuro, é uma profissão que agrega muitas outras especialidades, né? A Unip, nós temos as aulas presenciais de segunda a quinta-feira, né, além de presencial, as aulas práticas, os estágios supervisionados. Então, vale a pena, né, investir nessa profissão, né, de enfermeiro, nessa graduação no ensino superior, né, para você saber lidar com o paciente, orientado nossas condutas, nossas prescrições de enfermagem, diagnóstico, com as especializações fica melhor ainda, né? Então, é um curso realmente promissor, que dá futuro, né? Até a gente pensar, eu vou fazer enfermagem, mas será que tem custo? Assim, fazer a saúde, qualquer curso da saúde a gente tem que ter, né? Pensar, tem que gostar, tem que ter esse carinho pela profissão, qualquer outra profissão, né? A enfermagem, ela é muito conhecida, né, por enfermagem do cuidar, né? Cuidar do paciente, a gente que está ali diariamente, né, com o paciente, muitas vezes o paciente conta, né, coisas para o enfermeiro e a gente passa para o médico, né? Tem situações que ele se sente, né, mais à vontade de estar ali todo dia, isso, aquele paciente. Tudo isso a gente aprende na nossa graduação, como saber lidar com as situações, gerenciar unidades, né? A gente consegue aprender no curso, né, presencial. É importante o curso de enfermagem na Unip, porque ele tem essas aulas, né? Você tem esse contato no estágio, tem um contato diário com a comunidade, que é bastante importante para o nosso aprendizado, né, enquanto enfermeiro. Professora, a gente está nos últimos minutos da nossa live. Eu queria deixar aí uns segundinhos, uns 30 segundos, 1 minuto para consideração de cada um de vocês, considerações finais. Eu quero agradecer muito mais uma vez a participação também massiva do público, com muitas perguntas. Infelizmente, a gente não pôde responder todas. Fica aqui uma dica para vocês que querem saber um pouco mais sobre o mundo da reprodução humana, que na verdade é um mundo maravilhoso. Se quiser seguir no Instagram, drrafael.ab.reprodução. E lá eu vou estar dando várias dicas, continuando as dicas de reprodução, e lá eu consigo também aprofundar mais o assunto. Agradeço também à Unip por estar fazendo esse tour virtual, essas lives em todo o Brasil. Nós estamos tendo a honra de abrir aqui a região norte, aqui em Belém do Pará. E é muito importante a gente ver a realidade de norte a sul do país para a gente se unir e entender aonde a gente pode conseguir construir e a partir das realidades diferentes. Professora?
Quero agradecer mais uma vez também o convite para a participação e colocar um assunto, né, que é muito importante, realmente gera muitas dúvidas, né, para as pessoas, para as mulheres, até para homens. Então, eu quero pedir, né, para os alunos, é um tempo de pandemia, né, é um tempo difícil, não desistam dos seus sonhos, né, eu sempre falo com meus alunos, não desistam, sigam em frente. A EAD é um momento que nós estamos passando, né, então eu peço resistência, a graduação não é fácil, né, todos temos nossas batalhas. Então, persistam nos seus sonhos, continuem seus estudos, né? Para um dia vocês estarem, vão ver isso lá, isso foi uma batalha que eu passei, né? Foi um momento que eu participei, que eu vivi. Então, vale a pena. Nós que agradecemos a colaboração de vocês, por vocês dedicarem esse tempo para compartilhar conhecimento, para ouvir as perguntas dos nossos estudantes, das 7.000 pessoas que acompanharam essa live, e dizer para você que está em casa que nós estamos atentos às suas demandas. Nós percebemos já que teve muita pergunta hoje e com certeza vamos falar muito sobre a área da saúde ainda. Inclusive, você pode comentar nessa live quais são os próximos assuntos, sobre o que você quer ouvir, né? Qual a especialidade, quais são os temas que são mais importantes. A gente com certeza vai dar esse retorno e eu espero você amanhã novamente, nosso tempo já está estourando, espero você amanhã novamente às 19h. Conto com a sua participação. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite.